Se você tá naquele momento da sua vida onde tudo tá dando errado, onde os seus planos não deram certo, onde você tá desmotivado, você tá sem saída, você tá perdido, você não sabe por onde seguir, você não sabe o que fazer, você não sabe o que Deus quer que você faça, você não tá enxergando o que vai vir depois, você não sabe o que fazer, você tá perdido de verdade. Tu talvez tá triste, você passou por uma decepção, você teve uma porta fechada, você tá no fundo do poço. Então escuta o que eu tenho pra falar pra você, porque essa mensagem pode transformar o teu dia, transformar a tua vida, e eu quero que ela toque o seu coração e que você de fato entenda o que eu quero dizer aqui. Cara, analisando a minha vida assim nos últimos dias, eu percebi que as minhas maiores vitórias sempre vieram depois das maiores dores. Ou seja, sempre que algo dava muito errado, que eu achava que era o fim da picada, eu achava que era o fim da minha vida, eu achava que era o fundo do poço, eu achava que não tinha mais saída, eu achava que tinha dado tudo errado, algo extraordinário acontecia depois. E eu não conseguia explicar como aconteceu, por que aconteceu, simplesmente aconteceu. E sempre as melhores coisas na minha vida, em todas as áreas, aconteceram depois de uma grande dor, depois de uma derrota, depois de algo dar muito errado, depois de eu ficar muito triste. E quando eu comecei a entender que uma porta fechada sempre significa que outra está se abrindo em outro lugar, a minha visão sobre coisas dando errado, sobre fundo do poço, sobre tristeza, começou a mudar totalmente. Porque eu comecei a ver a dor e eu comecei a ver as decepções e o que dá errado como uma forma de Deus preparar a gente para aquilo que vai dar muito certo. E eu quero dar alguns exemplos rápidos só para você conseguir entender que eu não tô falando isso da boca para fora, isso de fato é verdade. Um dos maiores exemplos da minha vida é a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela é 2 anos mais velha do que eu, acho que é isso, não é isso? 2 anos mais velha do que eu. E quando eu tinha 8 anos de idade, ela tinha aproximadamente 10, eu tinha uns 8, ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. E sim, é muito pesado. A gente ficou ali, eu acho que 2, 3 anos lutando contra esse tumor, indo de hospital em hospital. Eu não conseguia mais ver os meus pais, eu ficava dormindo na casa dos amigos dos meus pais sempre durante a semana, durante o final de semana também. Os meus pais viviam no hospital com a minha irmã, eu mal conseguia ver ela também. Foi, assim, um momento muito difícil da minha vida. Os poucos momentos que eu tinha com ela era o momento onde ela estava em casa com um monte de enfermeira, dando comida para ela através de injeções. Ela precisou raspar a cabeça. Então, foi um momento muito doloroso e lembranças muito dolorosas que eu tenho. E eu lembro que quando eu tava passando por aquele momento, com 8 anos de idade, eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo, eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo com a minha família, com a minha irmã. Mas eu ficava me questionando do porquê aquilo estava acontecendo, por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo com a gente, por que com a minha família. E era uma dor muito grande, eu chorava todas as noites, eu ficava muito triste, eu sentia muito medo de perder a minha irmã. Mas em 2017 aconteceu um milagre, literalmente um milagre de Deus, e a minha irmã foi curada. E o tumor no cérebro dela simplesmente desapareceu do dia pra noite. Desapareceu. Simplesmente. E ali eu acho que foi a primeira prova na minha vida, o primeiro momento na minha vida que eu percebi que muitas coisas ruins acontecem para se transformarem em algo bom. Por quê? Foi essa cura, esse milagre que aconteceu com a minha irmã que fez o meu pai olhar para o mundo espiritual e começar a acreditar em Deus. E comigo também que foi mais ou menos assim. Então, quando eu me converti, alguns meses atrás, 8, 6 meses atrás, um dos principais fatores que me fizeram ter fé para me converter, que me fizeram ter fé e sede pela palavra e querer descobrir mais a Deus, foi o milagre que aconteceu com a minha irmã muito tempo atrás, 8 anos atrás, 10 anos atrás, porque eu queria entender como aquilo tinha sido possível. Eu queria entender como que Deus tinha feito aquilo. Porque provavelmente se eu não tivesse tido esse milagre na minha vida tão nova, hoje eu seria muito mais cética. Eu talvez não acreditaria em Deus, eu talvez nunca teria tido curiosidade para buscar a palavra, para entender como que aquilo aconteceu. Então esse milagre, que parecia ser só uma dor sem motivo, ser só um momento muito difícil na minha vida e na minha família, fez com que eu me convertesse anos depois. Outro exemplo que eu consigo dar na minha vida é... Eu já contei essa história muitas vezes em podcast, em vídeo do YouTube, né? Mas o meu pai quebrou quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos de idade. Quando eu era criança, a gente tinha uma vida muito abundante, muito próspera. Eu morava na França, ele tinha um escritório físico em Mônaco. Então era uma realidade completamente diferente. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, meu pai quebrou. E eu comecei a ver uma realidade muito, muito diferente, cara. Tipo assim, muito diferente. De não ter nada. Eu não tinha o que eu queria, eu não viajava, não podia comprar roupa nova. Eu tinha R$7 na minha conta. Eu voltava a pé da escola, eu andava com sapato furado, andava com roupa furada. E eu via muitas minhas irmãs, e eu também, se questionando sobre o porquê que aquilo tinha acontecido. Deus, por quê?
por que a gente tá aqui, por que a gente não ficou rica, por que a gente não ficou morando na França, por que meu pai não continuou com a empresa dele, por que isso teve que acontecer. E a gente eu poderia ter me vitimizado, eu poderia ter decidido que aquilo era o fim da história, eu poderia ter ficado brava por causa do que aconteceu, só que o que eu fiz com isso? Cara, eu usei a bagagem que eu tinha para reconstruir algo. Eu iniciei um empreendimento na internet, eu enriqueci com isso. Hoje eu tenho de volta a realidade que eu tinha quando eu era criança por força do meu próprio mérito. E eu olho para trás e eu consigo ver que não teria graça se eu fosse herdeira, ia ser muito sem graça eu ter conquistado tudo através do meu pai. Ah, meu pai me deu e agora eu tenho milhões na conta. Eu acho muito mais divertida a minha história, onde eu tinha quando eu criança, eu perdi tudo, e eu fui lá e eu reconstruí tudo com a força do meu braço, com o meu próprio mérito. Então, Deus me deu a oportunidade de não receber tudo de mão beijada, mas de construir a minha vida e poder ajudar outras pessoas. Imagina se isso nunca tivesse acontecido. Eu talvez seria uma garota mimada hoje, sem noção, patricinha, chata pra caramba, que não tem noção da vida, do valor do dinheiro, do valor do trabalho. Eu não estaria fazendo vídeo pro YouTube. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria ajudado milhares de pessoas a mudarem de vida e a ganharem dinheiro. Então teria sido tudo muito sem graça. Eu poderia ter parado naquele momento, só olhar pro cenário ruim. Meu pai quebrou, a gente tá sem dinheiro, a gente tá ferrado, a gente é pobre, minha vida antes era muito melhor, e não fazer nada com isso. Só que eu decidi olhar para aquilo e criar algo novo e maravilhoso e ainda mais lindo e ainda mais incrível em cima daquela história que parecia ser triste. Um outro exemplo que eu tenho muito forte foi o meu relacionamento. Hoje eu namoro e eu sou muito feliz, eu amo muito meu namorado. Assim, eu acho que eu nunca conheci na minha vida alguém que tem um relacionamento igual ao nosso. Eu sempre tive referências de relacionamentos muito tóxicos e eu não sabia que algo igual a gente tem era possível de se construir, de ser conquistado, mas eu tenho hoje. E foi um namoro, assim, 100% orquestrado por Deus, foi maravilhoso. E no meu primeiro namoro, que foi o único que eu tive antes do meu namoro atual, quando terminou, eu fiquei tão mal e tão triste e tão destruída. Eu falei, cara, por que isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Eu queria que nunca tivesse terminado. E eu orava pra Deus pra voltar, eu orava pra Deus pra não acabar. E hoje eu consigo agradecer a Deus porque as minhas orações não foram atendidas. Porque o que veio depois era muito melhor. Só que eu tava limitada àquela situação do meu relacionamento anterior e eu não conseguia ver além daquilo, eu não conseguia ver além do que os meus olhos conseguiam enxergar. Eu não conseguia ver que atrás daquele relacionamento, que era um relacionamento tóxico, que não me fazia bem, onde a gente não se amava, existia uma pessoa que era feita pra mim, existia uma pessoa que Deus preparou pra mim, existia uma pessoa que ia me completar, que ia me fazer feliz, que ia me dar amor, que ia ser o melhor relacionamento da minha vida e, se Deus quiser, a pessoa que eu vou casar. Então, você fica muito limitado à dor e você não consegue enxergar o que Deus está preparando para você. Mas é algo muito maior do que você consegue enxergar. E eu tenho certeza que todos nós temos exemplos assim na nossa vida. Tem tantas coisas que a gente queria que se realizasse, que a gente ficou frustrado porque não se realizou. Só que hoje você consegue olhar para trás e agradecer a Deus porque não se realizou. Então, o grande problema de quando a gente está nessa fase de dor e de decepção e de frustração é que a gente não consegue dar zoom out. É como se a gente estivesse vendo, cara, uma foto com zoom. Uma foto com zoom no meu rosto. Eu não consigo ver que se eu tirar o zoom, eu consigo ver a minha mão, o meu corpo, o meu braço, as minhas pernas, um cenário lindo atrás, uma praia, umas aves voando no céu. Só que tudo que eu consigo ver naquele momento de dor, de decepção e de frustração é o meu rosto, porque eu tô dando zoom na foto. Então a gente precisa dar um zoom out. Você precisa sair desse zoom que você tá, de enxergar apenas a dor, apenas a frustração, apenas o que deu errado e começar a ver o quadro inteiro. Porque essa dor, essa frustração é só um mini pedaço de um quadro inteiro que Deus está escrevendo para você, que Deus está pintando para você. É igual você olhar para uma página e achar que aquela página é o livro inteiro. Cara, tem mais 2.000, 3.000, 4.000 páginas que vão vir e muitas coisas vão acontecer ainda. E essa dor e essa frustração agora vão virar testemunho lá na frente. Essa dor e essa frustração vão virar algo positivo que você vai contar num vídeo, você vai contar para outra pessoa e falar graças a Deus que a minha vontade não se concretizou. Porque o que aconteceu foi muito melhor do que eu conseguia imaginar. E isso ficou muito forte pra mim lendo a história de Jó. Se você nunca leu Jó, o capítulo da Bíblia, leia porque você vai conseguir tirar um aprendizado muito forte, tá? Mas o Jó era um homem muito rico, muito próspero, tinha filhos, tinha esposa, ele era muito amado por todos, tinha muitos gados, muita riqueza. E ele era fiel a Deus, ele era filho de Deus. Só que em determinado momento da vida dele, Jó perde tudo. Por permissão divina, ou seja, Deus permite que Satanás tente Jó, tire tudo que ele tem, então ele perde o rebanho, ele perde a riqueza, todos os filhos dele morrem, ele fica doente, ele perde a popularidade, ele perde a fama, a própria esposa dele começa a se virar contra ele,
Os amigos dele começam a julgar ele, falar que ele pecou, falar que ele fez algo errado, falar pra ele se questionar. E ele fica literalmente sozinho, sem nada, abandonado, doente, se coçando com cacos de vidro. Então ele passa pra um lugar onde ele tá sendo exaltado, pra um fundo do poço completo. Ele perde tudo que ele tem. Não é só um negócio, não é só uma porta fechada, ele perde tudo. E por quase todos os capítulos do livro de Jó, ele não tem resposta, ele fica só se questionando. Deus, por que tá acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Maldito seja a minha vida. Eu gostaria de nunca ter nascido. Eu gostaria de nunca ter vivido, nunca ter acordado. E ele não entende porque ele não tem respostas. E no final do livro, Deus responde Jó. Só que Deus não fala pra Jó por que aquilo aconteceu. Por que ele perdeu tudo. Ele só explica que aquilo fazia parte de um propósito maior que ele não conseguiria entender. E Jó se contenta em confiar em Deus. E tem um versículo muito lindo onde Jó fala, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, esse momento de dor profunda que o Jó passou aproximou ele de Deus. E o mais lindo de tudo é que no final da história, no final do livro de Jó, Deus devolve tudo para ele multiplicado. Ou seja, depois de passar por tanta dor, por tanto sofrimento, por tantos questionamentos, Jó recupera toda a sua riqueza em dobro, todo o seu rebanho em dobro, todos os seus amigos em dobro, toda a sua popularidade em dobro, e ele é muito mais feliz do que ele era antes. E muito mais próspero, muito mais abundante do que ele era antes. Só que você realmente imagina que naquele momento, onde Jó estava deitado no chão, doente, sem nada, fudido, com tudo perdido, tudo no fundo do poço, ele conseguia imaginar que ele ia conseguir recuperar tudo em dobro e que ele ia ser muito mais feliz do que ele jamais seria e viver mais 120 anos e ser extremamente feliz. Ele não conseguia imaginar, porque ele estava dando zoom, ele não conseguia dar o zoom out e enxergar o quadro inteiro. E a mesma coisa pode estar acontecendo com você agora. Pensa comigo que você tem um filho de 2 anos, 4 anos de idade. E ele acorda de manhã e a primeira coisa que ele quer fazer é ver desenho. Ele ama ver desenho, ele quer ver, sei lá, Chiquititas, ele quer ver Relâmpago McQueen, ele quer ver desenho de criança, quer ver Galinha Pintadinha, ele quer assistir televisão porque aquilo é muito divertido pra ele e ele ama assistir televisão. Só que você, como pai, você sabe o melhor o que é pro seu filho, você não quer que ele passe pelas mesmas dificuldades que você passou e você definiu que todo dia de manhã ele vai ter uma aula de inglês, porque você quer que ele seja fluente com 10 anos de idade. Então, todo dia de manhã você colocou ele numa aula de inglês pra ele aprender inglês, pra ele não ter dificuldade na vida depois em aprender inglês igual você teve. E aí você fala assim, filho, não, agora não é hora de ver o desenho, é hora de ir pra aula de inglês. Por quê? Pro seu bem. A criança não vai entender, ela não vai falar, ai papai, realmente, muito obrigado por não me deixar fazer o que eu quero, o que eu estou com vontade de fazer, me colocar numa aula de inglês, porque eu sei que isso vai me ajudar muito no futuro. Claro que não, ela vai chorar, vai fazer pirraça, ela não vai gostar, ela vai falar que você é um pai horrível, só que você, como pai, tá fazendo aquilo pro bem dela. Porque você sabe que ver o desenho não vai ser bom pra ela, mas ir pra aula de inglês vai mudar a vida dela lá na frente. E vai dar muitas oportunidades que você não teve e você quer o melhor pra ela. A criança não consegue enxergar o benefício daquilo que você tá fazendo, mas você consegue, é por isso que você faz, porque você ama o seu filho e você quer o melhor pra ele. Não só hoje, mas no futuro também. E muitas vezes é assim com Deus. A gente é a criança pedindo desenho, pedindo o que a gente quer, pedindo aquele relacionamento, pedindo aquele emprego, do nosso jeito, da nossa forma. Só que Deus sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe que não é a hora. Ele sabe que não é a pessoa. Ele sabe que não é esse emprego. Ele sabe que não é esse o momento. E que ele tá te preparando pro melhor. E a gente fica igual a criança de 4 anos fazendo pirraça porque a gente quer do nosso jeito e fica triste, sendo que Deus tá preparando algo muito maior, muito melhor do que você nunca conseguiria imaginar. Nunca conseguiria sonhar, porque os planos dele são maiores que os nossos. E tem uma coisa muito importante que eu aprendi durante essa caminhada, é que Deus precisa moldar a gente para enviar as bênçãos. Porque bênção adiantada, bênção apressada, bênção sem ser no tempo certo, pode virar maldição. Deus, ele não vai te enviar só a bênção, ele vai te enviar a bênção quando você estiver preparado para receber ela. Porque ele não quer que você perca essa bênção. Cara, eu penso comigo, sei lá, se eu tivesse recebido o dinheiro que eu tenho hoje quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ia gastar tudo com doce, com chocolate, com brinquedo de criança e com cachorro, porque eu amava cachorro. Eu não estava pronta para receber milhões de reais, eu não estava pronta para aquilo, eu era uma criança. E da mesma forma, talvez você seja uma criança para o que você deseja hoje. Se você receber o relacionamento dos seus sonhos hoje, você vai ser capaz de lidar com isso, você vai ser capaz de ser fiel, de honrar a pessoa, de ser madura, de não brigar, de relevar coisas, de dar o seu melhor nesse relacionamento? Se você receber o dinheiro que você tanto quer hoje, você vai ser capaz de construir patrimônio com ele, de honrar Deus com esse dinheiro, de fazer as coisas certas, de ser responsável, de administrar esse dinheiro, ou você não é capaz hoje com o pouco que você tem? Tem coisa que Deus atrasa, não é porque ele é ruim não, ele atrasa por misericórdia, porque ele sabe a bosta que você vai fazer se você receber isso agora, você não está pronto.
E o momento de dor e a porta fechada e os planos que dão errado e os planos frustrados, eles fazem parte da preparação. E cabe a você olhar para quem você é hoje e se perguntar: eu tô pronto para a bênção que eu tô esperando? Eu tô preparado para receber isso aqui que eu tô pedindo? Eu sou a pessoa certa ou não sou ainda? Quem que eu preciso me tornar para merecer essa coisa? Quem que eu preciso me tornar para ser capaz de receber essa coisa e manter essa coisa? Porque não adianta só receber. Não adianta eu ganhar na loteria 10 milhões de reais, eu vou gastar tudo em 10 dias. Eu preciso ser capaz de administrar esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro, fazer esse dinheiro trabalhar por mim. Então, quem você precisa se tornar para receber o que você tanto pede em oração para Deus? Porque lembre-se, Deus vai fazer tudo menos a sua parte. A sua parte depende de você. Então, se hoje você está passando por esse momento difícil, por essa porta fechada, por essa frustração, por esse momento de dor, em vez de se perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, que atrocidade, meu Deus, como que eu resolvi isso? Começa a se perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? O que eu posso aprender dessa fase aqui? O que eu não estou enxergando? Qual o aprendizado que eu não estou conseguindo pegar? Não se pergunta só por quê, se pergunta para quê. Porque se você conseguir entender de fato o que Deus está tentando te ensinar e você aplicar isso na sua vida, essa situação de dor, dificuldade vai acabar. Você vai ter aprendido a lição. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas 100% dos problemas que você tem na sua vida foram criados por você. 100%, todos. Todos. Se você não tem dinheiro hoje, você fez isso com você. E seja sincero, você sabe o que fez. Se você tem um casamento fracassado, infeliz, você fez isso com você sabe o que fez. Se você não tem um relacionamento com Deus, você fez isso com você. Se você fracassou em alguma área, fracassou no seu negócio, você fez isso com você sabe o que fez. Esse problema foi criado por você, só por você. Mas a boa notícia é que a solução também pode ser criada por você, também pode ser atingida, também pode ser conquistada. E Deus pode te ajudar nesse processo. Então começa a se perguntar: o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque enquanto você não pegar o ensinamento, enquanto você não pegar a lição, enquanto você não mudar isso em você, essa situação vai continuar se repetindo para sempre, até você aprender de uma vez por todas. Eu lembro que eu tinha um problema gigante com amizade. Todas as minhas amizades acabavam exatamente da mesma maneira. Eu era sempre rejeitada pelos meus amigos, eu era a pessoa que excluíam do grupo, acabava falando mal, eu me tornava rejeitada, ninguém queria falar comigo, eu era sempre traída no final das contas. E eu não entendi o porquê. Cara, aquele padrão se repetia todas as vezes, em todas as amizades da minha vida. Até que eu comecei a parar de ficar me vitimizando, parar de ficar falando que ninguém prestava, que a amizade não existia, e eu comecei a questionar por que aquilo estava acontecendo, o que eu precisava aprender, qual era o padrão que eu estava repetindo para esse padrão se repetir na minha vida. E aí eu entendi o que era. Eu mudei isso em mim e nunca mais eu tive uma amizade desse tipo. Nunca mais eu passei por esse tipo de situação, porque eu peguei a minha lição. Eu aprendi o que Deus estava tentando me ensinar. Eu apliquei, eu mudei e o meu resultado mudou e a minha vida mudou por inteira. Então comece a se perguntar o que você precisa aprender com isso. Qual que é o propósito de Deus com essa situação na sua vida? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer? Qual que é o seu papel agora? Qual que é a sua parte que Deus não vai fazer? Então, meu recado final para quem está passando por um momento difícil, para quem está passando por um momento de frustração, de dor, de planos dando errado, de fundo do poço, a minha mensagem é exatamente essa. Dê zoom out. Para de olhar uma página como se fosse o livro inteiro. Para de colocar ponto onde Deus está colocando vírgula. Para de ficar colocando as suas vontades acima das vontades de Deus. Porque você é uma criança de 4 anos que não faz ideia do que é melhor pra você. Ele sabe o que é melhor pra você. E ele te ama incondicionalmente. E é por isso que ele tá fazendo você passar por isso. Ele quer te ensinar algo. Ele quer te ensinar algo. Ele quer te mostrar algo. E você precisa estar aberta a ver o que é esse algo. Você precisa estar aberto a descobrir o que é esse algo. A mudar esse algo na sua vida. A mudar isso. A mudar esse padrão. Mesmo que não seja a sua vontade. Porque a vontade dele deve vir antes das suas. Deve ser mais importante do que as suas. E eu te garanto que se for, você vai ser muito mais feliz. Então é isso. Dá um zoom out e começa a se questionar sobre o que Deus está tentando te ensinar. E desapega dessa ideia. Cara, quando a gente tá muito apegado a uma ideia, a gente tá muito apegado a uma coisa específica, a uma pessoa, a gente não quer enxergar nada além disso. A gente não quer sequer pensar na hipótese de não ser a forma que a gente imaginou. É porque muitas vezes tem algo errado aí. Você tem que começar a se questionar.
Porque se não for a vontade de Deus, você tem que estar disposto a abrir mão disso. Você tem que estar disposto a mudar isso na sua vida. Você precisa estar disposto a fazer diferente se ele te pedir para fazer diferente. E se você não tiver, quer dizer que essa coisa, essa pessoa tá tomando o lugar de Deus na sua vida e isso não deveria acontecer nunca. Então comece a se questionar, não se apegue tanto às suas ideias, às pessoas, à vida que você criou para você mesma e aceite que coisas diferentes podem acontecer, que Deus pode ter planos diferentes para você. E eles vão ser tão maravilhosos que você nem consegue imaginar eles agora.